nessa aula. O texto se chama Viver numa Casa de Vidro é uma virtude revolucionária por excelência, Walter Benjamin e a paixão pela cidade e pela história porosa, né? Porosas. Esse texto aí é escrito por Márcio Seligman Silva. Ele é da Universidade de Campinas, é um texto de 2020, a gente pode considerar que é um texto relativamente recente, e ele não é um historiador, né, ele trabalha com arte, certo? E vocês devem estar me perguntando por que eu escolhi um texto que vai falar de arte, né? Mas eu espero que fique mais evidente essa associação com a história até o final da disciplina, certo? Ele vai discutir o amor que Walter Benjamin tem pela cidade, certo? E só recuperando, né, Walter Benjamin não é também um autor muito utilizado na história, mas ele é importantíssimo. Ele é associado à escola de Frankfurt, né, mas nunca foi membro. Ele tem uma pegada assim marxista, mas se vocês forem ler as obras dele, ele também fala muito da arte, tem uma sensibilidade incomum, né? Ele nasce lá em deixa eu ver só aqui, para não falar besteira. Eu sei que ele morre em 1940, na verdade ele estava fugindo, né? Ele é judeu, era judeu, ele estava fugindo e acabou. A gente tem uma história meio confusa aí, né? Mas parece que ele se matou, né? Ele nasce em 1892, certo? Então, quando ele ia ser pego, né? Ele resolveu tirar a própria vida porque ele não queria ser um prisioneiro, certo? Um judeu. É uma história envolta em mistérios. Nunca ninguém conseguiu saber o que realmente aconteceu, mas a gente vai pegar essa história aí de que ele se matou mesmo. Pode ser, né, que ele tenha sido morto, né? Ele tomou veneno, né? Pode ser. Então ele tem uma sensibilidade, quando esse autor vai falar que ele era amante da cidade, na verdade, ele é amante e ele escreve bastante sobre o que essa cidade representa. É nisso que a gente vai adentrar. O texto fala da arquitetura, né? Mas tem tudo a ver com a história também, certo? Porque a gente parte do princípio que a forma, né? A forma produz sentidos, certo? E a cidade é uma forma que produz sentidos e é um movimento recursivo. Ao mesmo tempo em que a cidade representa a modernidade, né, um modelo de pensamento, de ideias, né, ela também, quando você está nela, ela produz sentidos, certo? De forma geral, ela produz sentidos próprios da modernidade, que a gente convencionou chamar de modernidade. Mas, como eu já falei na aula passada, hoje, se a gente for estudar a cidade, ela também produz sentidos, ela também conta uma história. Ela é um currículo, na verdade, certo? Então, o Walter Benjamin, ele trabalha com uma ideia de flaneur, ó, chique, espero que tenha falado errado, para vocês me consertarem. Um flaneur, né? É um tipo literário ali da passagem do século XIX para o século XX, né? Ele tira das poesias do Baudelaire, né? É um tipo literário, um flaneur. O que é um flaneur? É aquele que flana. Ele passeia pela cidade, ele observa a cidade. A cidade é algo recente, né? A gente saiu ali da Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira, e a gente vai aí consolidando a cidade, né? E ele é um observador urbano,
Ele está comprometido em perceber o que, que a cidade tem para falar para ele. Tá? Vários trabalhos, né, é uma metodologia de história mesmo, pouco usada, né, mas a gente tem trabalhos que vão estudar, né, passeando pela cidade, né, tentar observar, captar, se apropriar do que ela conta. Né? Eu vou citar, como a minha área, eu já falei para vocês, é de ensino de história, eu vou citar 2 trabalhos que eu fiz banca. Eu não orientei, fiz banca. Um é Projeto Conhecer Londrina, Narrativas e Saberes Construídos pelas Ruas da Cidade, da Eliane Candotti, que ela vai mostrando, né, uma proposta que ela desenvolveu com crianças pequenas, né, que nem são letradas ainda, né, mas são passeios pela cidade para perceber aí o que, que a cidade está contando, né. E eu vou falar também o problema que esse trabalho tem, porque, na verdade, quando a gente pensa num projeto assim, em alguma cidade, é interessante para as crianças, né? Às vezes, algumas crianças lá de escolas municipais, no caso, né? Periféricas, elas nunca foram para o centro da cidade, então é interessante, né? Fazer com que elas observem o calçadão, a igreja matriz, né? O que é essa cidade no centro, que às vezes elas nem têm acesso, certo? E cada vez mais a gente vem recolhendo essas crianças, não deixa ela, né, passear, principalmente numa cidade média como Londrina, Maringá, né, não deixa ela passear pela cidade, porque a gente entende que é muito perigoso. Então, eu posso tirar como exemplo o meu filho. Né, hoje ele tem 30 anos, né, mais velho que vocês. Mas, assim, quando ele era pequeno, eu não levava ele no centro da cidade para passear. Eu levava no shopping, achava mais seguro. Então, esse é um problema que a gente tem hoje. Ele não conhecia o bairro onde moramos aqui em Londrina. Ele ficava dentro de casa. Daqui para a escola, shopping, né, são espaços regulados, certo? Mas a proposta dessa Eliane Candotti era que a criança conhecesse a cidade. Só que, né, aí foi uma crítica realizada, essas crianças conheciam os pontos turísticos da cidade, né? Sendo que elas moravam na cidade também, só que moravam em lugares que apresentavam problemas, né, de saúde, posto, escola, infraestrutura, saneamento, violência. Né? Então, é muito difícil a gente oferecer para essa criança o que a cidade tem como um todo. Né? Mas, para os historiadores, também é uma metodologia de você estudar a sua cidade, perceber, observar, flanar pela sua cidade, certo? Outro trabalho, também nesse mesmo sentido, se chama O Calçadão de Londrina no Ensino de História, Pluralidades e Apropriação de Professores, da Silvana Muniz Guedes. Mesma coisa também, esse ato de passear pelo calçadão e perceber as figuras emblemáticas ali, entrevistar as pessoas para ver o que, que elas sentem, o que elas entendem pela cidade, né? Eu mesma já fiz trabalhos em relação à cidade de Londrina e de Maringá, né? Mas isso eu vou deixar para depois, para falar depois. Mas é essa questão de entender essa cidade, passear pela cidade, flanar pela cidade, para ver o que, que ela conta. Né? E algo assim, por que, que a gente não usa muito como historiografia? A gente usa, mas não muito. Porque a ideia é que existem círculos concêntricos, né? Primeiro, o eu, a história do eu, a história a ego-história, né? A história do eu, a história do grupo, da família, a história do bairro, e vai expandindo a história da cidade, a história do Estado, a história da nação e a história, algum tema da história geral. E existe um preconceito bastante forte em relação ao fato de que os historiadores
entre aspas, entendem que quanto mais está fora do centro, mais nobre é a tarefa de fazer história. E eu tinha um colega de curso, né, aqui na UEL, que ele entendia que ele fazia a história da França. Ele entendia que essa história da França era mais nobre. Ele falava isso com todas as letras. É mais nobre, é mais significativa, é mais importante, dá mais status, numa visão bem eurocêntrica, inclusive, né, do que uma pessoa que está fazendo a história de Londrina. Essa é a ideia. São círculos concêntricos, né? E quanto mais você está fora do centro, mais você é considerado historiador bambambam, bam, bam, né? Mas a nossa visão aí que não, né? Gente, não existe história mais difícil de fazer que a história do eu. Na escola, quando a gente começa lá nas séries iniciais, né, com a criança, que ela precisa saber a história dela, quando eu nasci, né? Quando eu fui para a escola, fazer aquela linha do tempo, né, trabalhar documentos como registro de nascimento, né, álbum de quando ele era bebê, etc. Não existe história mais difícil do que essa. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, né? Pois fazer a minha história, eu vou começar escrevendo a minha história. Às vezes, essa criança é traumatizada. Às vezes, essa criança, como já aconteceu, né? Ai, como que eu vou escrever a história do eu, falar a minha história se eu sou adotiva? Ué, né? Claro que tem uma história. A história, né, é complementada por essa ideia. Então, não existe história mais difícil do que a história do eu. E depois, a história da família. Né? Mesmo para a gente, historiador, vamos fazer a história do bairro, ou a história de um bairro, né? A história da cidade. É super complexo. Às vezes é muito mais fácil fazer a história da França, que a documentação está tudo aí na internet, do que a história de Londrina, em que muitas vozes foram silenciadas e nem todas foram ouvidas até o momento. Ou a história de Maringá, mesma coisa. Se fazia muito a história da cidade de Maringá na década de 90, né? Hoje poucas pessoas estão interessadas nisso. A gente tem aí um professor Reginaldo, né, o professor José Henrique Rolo, né, tem alguns professores ainda interessados, né, na cidade, na história da cidade, na história da região, o Lúcio, né, professor Isabel aí trabalhando com os indígenas, certo? Mas ainda há muito que se fazer. Há muito que se fazer. Muitos símbolos da cidade nunca foram observados, né? Mesmo o Peladão que a gente falou na aula passada, o artista que fez isso não tem uma história dele. No fim, ele faleceu recentemente, eu acredito que foi ele. Né? Faleceu recentemente, a gente ficou sem essa história, sem saber como que essas obras eram encomendadas, qual a inspiração, qual a história dele. Então, assim, muito tem que ser feito ainda. Né? Essa questão de estudo do meio era muito comum na escola, lá na ditadura militar. Mas aí existe uma diferença, né? Na ditadura militar, né, levar as crianças, né, para ver o meio em que elas vivem é mais no sentido de adaptar essas crianças ao meio. Né? Quando a gente sai da ditadura militar, algumas atividades pedagógicas, né, levam as crianças, por exemplo, numa fábrica para ver como se trabalha, como que é a situação do operário, né, que daí a proposta é uma proposta mais aliada ali a um senso crítico, uma problematização da realidade. Tem muito a ver com Paulo Freire, né? Paulo Freire fala muito de conhecer essa realidade para nela intervir, para transformar essa realidade. Né? Ali, então, no período de redemocratização, chamado de redemocratização, a gente tinha muito dessas atividades para criança, diferente do estudo do meio, para você obedecer o espaço. Né?
já mais uma atividade para você criticar esse espaço. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês é que todo mundo tem uma tendência a gostar do espaço em que você habita. Às vezes que você nasceu, né, que você mora, né? Mas faz parte desse amor à cidade, né? Fazer aí uma crítica à sua cidade também. O que ela tem de problema? No que ela pode melhorar? Né? O texto, na verdade, vai fazer uma leve crítica ao Walter Benjamin, porque esse amor que ele tinha pela cidade, a cidade onde ele nasceu, Berlim, a cidade que ele visitou, Moscou, Paris, esse amor pela cidade não deixa que ele veja, né, às vezes, né, por vezes, os problemas dessa cidade. Bom, esse flaner, né, esse flanar pela cidade pode ser feito de diversas formas. Eu não sei se vocês já tiveram aula aqui com o Arnaldo, né, slash professor colaborador daqui. Nós escrevemos um artigo juntos de uma atividade feita, uma atividade pedagógica, que mostra um flanar pela cidade diferente. Quem aqui já jogou o jogo Pokémon Go? Então, Matheus, nós, através daquele jogo, né, de realidade aumentada, né, realidade virtual, enfim, nós desenvolvemos com as crianças não, adolescentes, né, 15 adolescentes, né, um passeio pela cidade, porque esse jogo, ele passeia pela cidade, né, e o ponto de pokebola, né, às vezes está nos espaços considerados importantes da cidade. Tá certo que alguns espaços compram, né, o posto, né, algumas universidades privadas, né, mas você pode buscar os ginásios, as pokebolas ali nos pontos mais interessantes da cidade. E foi nesse sentido que a gente foi passeando pela cidade e buscando esses pontos mais interessantes, né? Na universidade mesmo, a gente tem vários pontos de pokebola. Lugares que tem escultura, né? Na biblioteca não tem uma escultura lá da criança, da moça lendo um livro, é uma escultura feita de madeira, né? Agora eu não sei, mas tinha um ponto de pokebola ali. Então a gente foi conhecendo a universidade pelos pontos, conhecendo a cidade pelos pontos. Né? Esses pontos de ginásio, de pokebola, estão nas praças, não é, Matheus? O Matheus sabe falar melhor. No Peladão, né? Naquele painel que eu falei para vocês do colégio, certo? Então, através dali, a gente fez esse conhecimento, né, das cidades. Nos bairros também tem, né, os pontos, certo? Lógico que vai ter um ponto no museu da Unicesumar. É uma forma do adolescente, ali, do jovem, perceber onde que existe os lugares considerados significativos. Não vou falar importantes, né? Significativos. Infelizmente, na Universidade Estadual de Maringá, muitos pontos eles foram apagados. Nós tínhamos ali na parede do NEAD, né, um grafite muito legal, né, que fazia uma crítica ao sistema, né, capitalista, né, ao mundo que a gente vive. Infelizmente, passaram uma tinta, né, mas ele era ponto de pokebola e era um grafite bem legal, porque não eram só os pontos mais importantes turísticos, mas sim o que existia de arte, né, escultura, né, grafites, né, que o grafite é considerado uma arte também, né? Então a gente tinha esse ponto aí, né, histórico, né, importante,
tinha toda uma simbologia, certo? Mas foi apagado, né? Então, a própria universidade, ela faz esse movimento contra si mesma, né? Apagando o que existe ali de arte. Não é considerado arte. A própria universidade faz isso, certo? Até o Pokémon sabia que era arte, né? Mas aqui na UEM, estou falando da UEM, mas em outras universidades também, né? Esses pontos são apagados, silenciados. Hoje a gente tem outros, né? A gente tem outras pinturas, outros grafites, né? É sempre uma renovação também. Não vamos falar que apaga e não acontece mais nada, certo? Mas é interessante a gente perceber esse método, né? Que é estudar a história da cidade, certo? É flanar pela essa cidade, e é algo assim que cada vez mais a gente tem que buscar fazer essa pesquisa. Alguém aqui faz como iniciação científica história da cidade? Professora, eu estava no projeto de extensão de Dr. Camargo, no município aí perto, né? Mas já Ah, acabou. sim. Eu falo de Maringá porque, né, é onde está a universidade, mas existem outras cidades. Geralmente as cidades pequenas têm muito a ser feito ainda. Tem muito a ser feito ainda, tá? Professora, eu não participo ainda, mas eu achei muito legal esse tema, achei muito interessante. Fiquei curiosa para saber mais, pesquisar mais sobre. E aí é interessante a gente perceber, vamos colocar o que o autor está falando, né? Parece que eu estou falando longe do texto, mas não, tem tudo a ver com o texto. Ele está falando desse amor pela cidade do Benjamin usando a arquitetura. E aí a gente tem muito a que falar no seguinte, né? Como eu disse no começo, a forma ela implica em cognição, em sensibilidade. O que a gente está falando com isso? Às vezes, por exemplo, eu vejo lá no livro didático, né, meus exemplos vão ter sempre associação com o ensino de história, né? A pirâmide social do feudalismo. O fato de fazer a pirâmide vai dar a dimensão para o aluno, quem está embaixo, quem está em cima, e como que lá em cima, a elite, né, lá no feudalismo, né, os nobres, né, os reis estão lá no topo, né, quem que está embaixo, quem que vai, tipo, melhorando. Então, a forma da pirâmide, né, já dá a noção para o aluno, né, já dá um sentido para o aluno de como que era, né, essa questão da distribuição dos grupos sociais no feudalismo, certo? Eu posso dar vários exemplos. Quando você encontra até assim uma flechinha, né, para o lado direito, isso dá a impressão que está indo para frente na nossa cultura, na nossa cultura. Porque para o japonês, eles entendem que está indo para frente quando a flecha é para o outro lado. É uma percepção diferente. Enfim, quando você vê uma escada, né, com degraus para cima, né, a impressão que dá que, sei lá o que você está estudando, que está indo para cima, né, está progredindo, está subindo. Para baixo é o contrário. Então a forma vai formando novas sensibilidades, racionalidades. Eu posso me estender mais, né? Contando um caso para vocês. Tinha uma amiga na Universidade Federal do Mato Grosso, né, e ela trabalhou também em Minas Gerais, nas federais, que ela trabalhava com indígena. E lá eles resolveram fazer uma escola para as crianças indígenas.
E fizeram. Uma escola, como que é a escola? A escola tem um espaço que, desde quando ela nasceu, é muito parecido. Tá? Lá no século XIX, uma escola pública, geralmente ela vai ser uma sala com quadro na frente, professor falando na frente e as carteirinhas, uma atrás da outra. Tanto é que é um modelo tão tradicional que a universidade é assim. Né? A sala de aula é assim. Raramente você muda essa sala de aula. Na UEL, algumas salas, né, o professor fica embaixo, depois as carteiras, né, os alunos ficam assim, como se fosse uma arena, né? Ficam em volta, né? Fazem uma meia-lua ali. Né? Mas foi assim que foi feita a escola. Escola maravilhosa, banheiro para menino, banheiro para menina, né? O professor ia falar ali na frente, tal. O que aconteceu com essa escola? Era uma reivindicação dos próprios indígenas, dos povos que ali habitavam. Mas as crianças não queriam ir para a escola. As crianças não queriam ir para a escola. Né? E aí eles falam, mas gente, vocês queriam tanto uma escola, por que agora as crianças não vão? Elas não querem ir. Por que elas não querem ir? Porque essa escola tem nada a ver. Então, que escola que vocês querem? Ah, agora sim, né? O que os indígenas queriam como escola? Uma escola, primeiro, sem parede. Esse negócio de sala. Uma escola que você não tem que chegar exatamente na hora. Que escola que é essa, gente? Mas eles fizeram, sim. Uma escola mais em acordo com a mentalidade, com o pensamento, com a cognição indígena, com a racionalidade indígena. Certo? Nessa escola não tem uma carteirinha atrás da outra, não tem essas filas de carteira. Círculo. É um círculo em que é possível trocar ideias. Tem o quadro? Tem. Né? Mas também tem uma ideia de escola mais vazada. Mais vazada. Eu consigo ver o outro professor. Ah, dá confusão? Não, não dá confusão. Dá confusão para nós, que estamos acostumados com determinado espaço escolar. Existe também no México uma universidade que se aguarda, não tem horário para entrada. Se aguarda quando o indígena sente que pode ir para a aula. Nossa, mas que horror, não tem horário, começa às 8 horas, igual a nossa aqui, né? Começa às 8 horas. Não, começa quando todo mundo chegar. Tem aula à noite? Não, não tem aula à noite. Não tem aula à noite. Porque o indígena, à noite, costuma sentar com a família dele, com a comunidade, trocar ideias. Então, esse espaço, né? O indígena, né, eu estou falando assim de forma geral, mas depende muito do povo indígena que a gente está aí pensando, né? Mas geralmente lá no México, né? Geralmente eles dormem, a noite caiu, vão dormir. Anoiteceu 6 horas da tarde, vão dormir. O sol nasceu, vão acordar e vão para a universidade. Então esse horário ele é maleável, né? De acordo aí, né? Com essa questão do sol, quando nasce, quando se põe, né? E durante o ano a gente tem horários diferentes de pôr do sol, horários diferentes de quando ele nasce, não é? Então esse horário é maleável e sempre pensando não quadrado, como a gente pensa, né? A sala, o espaço é quadrado, pensando redondo, né? Pensar redondo, ó a forma. Pensar redondo é você em círculo, né? O professor não detém o saber, ele troca saber, então ele senta também. Às vezes usa o quadro, né? Também, né? Porque ele é ainda autoridade pedagógica, mas ele senta com os alunos em círculo para pensar redondo.
né? O que é o pensar redondo? É um pensar mais de debate, de relacionamento, de integração, né, de discussão. É um espaço mais democrático, né? Então, vocês vejam como que a forma vai determinar, às vezes, determina, né, o pensamento. Infelizmente, a nossa universidade, né, qualquer universidade aqui no Brasil, ainda funciona com essa carteirinha uma atrás da outra, né? Nas escolas, uma carteirinha atrás da outra. Se faz um mapeamento na escola, mas para deixar, né, os que têm problema com autismo estão na frente, os mais problemáticos atrás, às vezes, ou separar os amiguinhos, né? Esses mapeamentos, né? Vamos separar aqui, quinta série. Vamos separar, esses conversam muito quando estão juntos, vamos separar. Gente, que mapeamento é esse que a gente acaba com a amizade? Então, ele é muito tradicional. O espaço escolar é muito baseado ainda em rotinas do século XIX. E aí o autor vai falar, né? Essa questão de se morar numa casa de vidro é uma coisa revolucionária. Né? Por quê? O que o vidro passa para a gente? O que passa para vocês? Qual a simbologia disso? O que ele representa? Né? É uma casa de vidro, pensa uma casa de vidro, o que ele representa? Para o Walter Benjamin era uma coisa revolucionária, é a modernidade. Aí o autor vai falar assim, mas na verdade é um espaço que pode ser vigiado. Já pensou você numa casa de vidro, todo mundo te vendo? Né? O vidro passa, assim, a ideia de leveza, né? De fragilidade, de transparência, né? Mas tem que lembrar sempre que ele tem potencial para quebrar, né? Também. Walter Benjamin deixa de problematizar certas coisas, certo? Mas por que o Walter Benjamin coloca essa cidade como representando a modernidade? Compara com uma zona rural. E aí a gente tem uma mudança drástica do sítio, né, da zona rural para a cidade. Aí muda a mesma forma. Aí muda a noção até de temporalidade. Vocês acham que lá no sítio, na fazenda, na zona rural, vai ter alguma coisa de vidro? Na casa de vidro? Não. Pelo menos aqui, né, do século XIX para o século XX. Né? Vai ter alguma coisa de vidro? Não. É outro lugar, é outro espaço. Nesse espaço rural, tudo muda quando a gente pensa na cidade. Né? Ali no espaço rural, a gente tem também o trabalho que é feito conforme os ciclos da natureza. Ali é muito importante ver o que é quando é primavera, verão, inverno, outono, apesar que hoje a gente tem as estações embaralhadas, mas na época de Benjamin não era tão embaralhado assim. Então são os ciclos. Mesmo hoje aqui na nossa região, agora é hora de plantar batata, agora é hora de plantar mandioca, agora é hora de plantar soja. Então a temporalidade é de acordo com isso. Né? A temporalidade da plantação de café. Tem hora para colocar a semente ali. Esse pé de café vai crescer. Aí ele passa por várias etapas. Vira flor, aí fica vermelhinho. Aí você colhe o café, você coloca no terreiro, né, para espalhar, eu não sei como é que chama, para espalhar esse café. Ele vai ficar escuro, ele vai madurar, você vai torrar. Você vai torrar esse café, você vai moer esse café. Né? Vejam, várias etapas. No tempo certo.
num tempo ciclo. Ah, já vendeu o café? Agora vamos começar tudo de novo. Então, é um movimento previsível. Né? O trabalho é diferente, é um movimento previsível. Agora, vamos pensar ali na cidade do Walter Benjamin. Né? O trabalho pode continuar sendo previsível, mas não em acordo com o ciclo da natureza. Ele é mecânico, tá? Lembrar lá dos tempos modernos, o filme do Charlie Chaplin, né? Ele é mecânico, né? Mas, enquanto lá na zona rural você conhece todo mundo, apesar de estar distante às vezes do vizinho, você conhece todo mundo. Todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta. Em alguns lugares é assim até hoje. Se cumprimenta. Ah, alguém morreu, velório, vai todo mundo. E aquele velório tem todo um ritual. É o tempo da zona rural, né? O tempo do sítio, vamos colocar assim, é o tempo do ritual. Todo domingo as pessoas vão para a missa ou para o culto, né? É um tempo previsível, religioso, tradicional. Nós temos um filósofo da história, o Yor Huizen, que ele vai falar dessa consciência histórica tradicional. As coisas se repetem, né? Muda, não é que não muda, que não muda, né? Muda, a transformação social ela é lenta, né? Muito lenta. A consciência histórica da cidade é outra, é da modernidade. A gente segue o ritmo não mais da natureza. A fábrica vai funcionar, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, ela vai funcionar. Ela é mecânica. Você sai na rua, você conhece todo mundo? Não. Você não conhece ninguém. Isso parece que não, mas é uma mudança na racionalidade, uma mudança de cognição. Você sai, você não conhece ninguém, você não cumprimenta ninguém, né? É a temporalidade da fábrica. Nesse filme Charlie Chaplin, todo mundo às vezes se concentra em mostrar como que ele está ali na fábrica, ele nem sabe o que ele está fazendo, a gente não sabe também de que parafuso que ele está apertando, e de repente ele entra nessa engrenagem, ele vai sendo levado nessa engrenagem, mas tem um pedaço também que ele está numa loja de departamentos, que a gente está começando a ter, né, no começo do século passado, e é tudo muito movediço, muito novo, né? Ele pega um patins, ele quase cai no buraco, né? Numa loja de departamentos. Então você sai da vendinha que você comprava fiado e vai ter uma cidade que tem até loja de departamento, né? Tudo isso, né, vai mudar a sua cognição. A temporalidade é outra, ela é mais rápida. E nós temos agora a questão do trem. Para nós, trem como meio de transporte, beleza, a gente já assimilou, né? Mas para a época, né, você entrar num trem e perceber aquela paisagem passando muito rápido, o teu cérebro não está acostumado com aquilo. O teu cérebro não está acostumado com aquilo tudo, né? Telégrafo, meu Deus do céu, que bruxaria é essa? Telégrafo, como que pode, né? É uma pessoa se comunicar com a outra, estando tão distante assim, é uma comunicação que sempre foi face a face. E agora não precisa mais, né? A questão a gente já vinha no decorrer do tempo, né? Mudando esse pensamento, né? De que a comunicação é face a face, né, lá do sítio. Né? E agora a gente a gente consegue saber das coisas pelos jornais, pelas revistas, a gente já tem revistas, pelo telégrafo. Eu não preciso estar com a pessoa para saber o que ela pensa.
que ela sabe, eu não preciso estar perto para conversar com essa pessoa, né? Para nós, a gente já assimilou. Nosso cérebro, né, já assimilou. Hoje a gente tem que assimilar outras coisas. Outras novidades, né? Mas aqui na época do Benjamin, ele já está trabalhando isso, dessa nova mentalidade que se coloca, né? Desta forma da cidade que muda a forma de pensar. Aí o autor vai falar de duas coisas, né? Meio que criticando o Benjamin. Aí a gente tem, ele vai falar do falanstério e do panóptico. Quem aqui já ouviu falar disso? Ou leram o texto e foram procurar isso? O que é um falanstério? Ah, tá. A gente fala mais, né, do panóptico por causa do Foucault, que o Foucault, né, ele pega essa imagem do Bentham e trabalha a questão do panóptico, né? O falanstério é uma ideia do Fourier, que é um socialista utópico, de fazer uma construção, né, baseado na ideia do socialismo, né, da igualdade, da comunidade. Então ele pensa um lugar em que todo mundo vai morar ali, e é um círculo também, que dá a ideia dessa comunidade, dessa associação de grupo. Tá? Então chama falanstério. Certo? E o panóptico, né, para quem ainda precisa recuperar essa ideia, é uma ideia, vamos dar um exemplo aí, às vezes tem filmes, né, que mostram as prisões lá nos Estados Unidos, né, filme de Alcatraz. É uma torre no meio, da mesma forma tem as celas em volta, e as celas são vazadas. Então, no meio fica os guardas vigiando o que está acontecendo, né, observando, controlando tudo que está acontecendo naquelas celas. Né? Até hoje é assim. Elas são vazadas, elas não têm portas, elas têm grades. Então você consegue fazer, ver o cara, né, quem está preso, até fazendo suas necessidades. Muito difícil de ele ali, desse preso, conseguir fugir. Porque ele está constantemente sendo vigiado, certo? O que é a ideia de panóptico do Foucault, né, que ele pega de Bentham? É a ideia de que essa torre, como ela não é vazada, não dá para ver quem que está lá dentro. Ela tem um vidro escuro. Essa torre pode ser que nem tenha guarda. Nem tenha. Eu vou economizar aqui, não vou contratar tanto guarda. Mas a torre está lá. Só que os presos não sabem. Mas eles acham que tem. Então, como eles acostumaram a essa vigilância, eles vão continuar agindo como se estivessem sendo vigiados. Vão tomar cuidado, não falar besteira ali dentro, não fazer besteira, não bater no coleguinha de cela, enfim. Você acha ainda, né, se você for um preso, você acha que está sendo vigiado, e o guarda não está ali na torre. E o Foucault vai fazer essa discussão pensando em algumas instituições da nossa realidade. Né? O quartel, o hospício, a prisão e a escola também. E a escola também. São instituições que já introjetaram, né, essa vigilância. Mas a gente pode transpor para outros lugares também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim. Você entra no elevador, você não faz coisa feia, você não enfia o dedo no nariz, nada disso, porque provavelmente tem uma câmera ali hoje. Né? Tem uma câmera ali. Você não vai fazer besteira, não vai fazer coisa feia no elevador.
Mas alguns prédios não têm a câmera, mas você já introjetou que pode ter alguém vendo o que você está fazendo. Então você não faz besteira. Continua não fazendo besteira. Né? Então você introjeta essa sociedade da vigilância, do controle. Você introjeta. Mesma coisa aí nessas instituições que o Foucault considera. Sabe que no século passado, quando a gente teve os primeiros grupos escolares, eles tinham quase a mesma planta. Quase a mesma planta. Como que é um grupo escolar? Onde eu estudei em Madaguari, nem existe mais grupo escolar. Grupo escolar professora Gabriela Mistral. Dê uma olhada aí em alguma escola da cidade de vocês que foi a primeira escola pública. Geralmente, ela é planejada para que exista o pátio no meio, a sala dos diretores, dos pedagogos estão na frente e as salas de estudo estão nas laterais. Às vezes se fecha lá no fundo também, fazendo um quadrado ali. O que essa escola tá produzindo de sentido? Quando o aluno vai para o recreio, para o intervalo, ele vai para o pátio, ele está sendo vigiado. Ele não pode bater no coleguinha também, ele está sendo vigiado. Né? Pelos professores, diretores, pedagogos. Né? Quando está em aula, a diretora, da forma que está ali a planta, ela está sempre de olho nas salas. Ela consegue ver o que está acontecendo. Elas estão nas laterais e no fundo. Então, a planta da escola é feita como esse panóptico aí, que o Foucault nos fala. Ela promove, né, o espaço, a arquitetura da escola promove a vigilância. Vocês vão perceber que essa planta que eu falei agora para vocês, elas são muito parecidas. No quartel, eu já fui num quartel lá em Bandeirantes. É assim. O espaço é construído de uma forma que você é sempre vigiado. O hospício, mesma coisa. Hospício, né? É a linguagem lá do Foucault, né? Da década de 70, 80. Também a prisão, como eu acabei de falar. Geralmente é dessa forma que é feito. Esse é o panóptico. O que o autor vai falar? O Benjamin não percebeu que o falanstério e o panóptico são muito parecidos. Depois vocês vão procurar a imagem de falanstério e vão perceber que ela é muito parecida com o panóptico. A construção, ela leva você a um cuidar do outro, para ver o que o outro está fazendo. Só não tem a torre no meio. Só não tem aquela torre de vigia. Né? Mas escola também não tem torre. Né? Escola também não tem torre. Então, aquilo que deveria passar a ideia para a gente de comunidade, na verdade, as pessoas se vigiam também. Certo? Então, esse autor vai mostrar que o Benjamin, às vezes, ele dá uns deslizes ali na argumentação dele em relação às cidades, né? Edifica a cidade como um lugar que quebra, né, o capitalismo, a burguesia, etc. e tal, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Mesmo porque o vidro, né, enquanto o Benjamin achava que isso era revolucionário, porque agora você poderia estar de olho ali no seu colega, e é um espaço poroso, é um espaço que se interpenetra, na verdade, ele também é um espaço, uma casa de vidro faz com que você, uma empresa de vidro, né, que seja, um escritório de vidro, faz com que você seja, né, constantemente vigiado. Né? Você está sempre à mostra.
E aí, eu convido vocês a pensarem que essa metáfora, né, da arquitetura moderna, né, que o autor está trabalhando e que ele usa Benjamin para isso, pode ser transposta para outros materiais. A gente vê uma mudança aí na modernidade, na música, na literatura. Né? Na literatura, antes a gente tinha um relato mais linear, cronológico. Né? No momento da modernidade, você tem uma literatura, ela é considerada tradicional ainda, mas você pode voltar para o passado e para o presente. Você pode mudar de personagens. Né? Às vezes a gente não tem um herói, mas tem um anti-herói. Crime e Castigo, do Dostoiévski. A gente tem um anti-herói. Né? Então, a gente tem uma mudança na literatura, uma mudança na arte, na arquitetura. Por quê? Porque muda a mentalidade, muda o modo de pensar, muda a questão da temporalidade. É uma temporalidade na cidade mais rápida. É veloz. E eu convido vocês a pensarem se a cidade é essa metáfora, né? Essa representação, como que seria hoje? Como que seria hoje? A gente não tem mais a cidade que o Benjamin tinha. É outra cidade. Então a gente veio mudando também a forma de pensar, a cognição, de acordo com o que a gente vê hoje. Hoje a gente pode considerar que o ciberespaço é um espaço. O mundo digital é um espaço também. Né? E esse espaço também incide na forma que a gente pensa. E como que seria isso? Né? Matheus, pode falar. Eu lembrei de um post que eu vi uma vez no Instagram, que falava que nas últimas décadas a arquitetura das cidades vinham perdendo a beleza, assim. Você tinha, tipo, postes, detalhes do encanamento, assim, dos prédios, todos artesanais, assim, bonitinhos, sabe? Com originalidade. E aí tudo se torna muito igual depois. Isso principalmente na Europa, né? Mas aqui também um pouco. Sim, e isso é transposto para tudo. Vamos pensar, eu falei de religião, vamos pensar a igreja. Como que era lá no mundo rural? Como que é na cidade? Na cidade, Maringá também tem uma matriz, né, católica aí diferente, né, diferentona. Aqui em Londrina também. Mas vamos pensar como que é a igreja hoje, né? Uma igreja evangélica, uma igreja católica. Essas religiões, né? Eu estou deixando de fora exatamente as religiões de matriz africana, porque elas ainda preservam um espaço da comunidade, de todo mundo, em roda, né? Em comunhão, vamos colocar assim. Mas os espaços da Igreja Católica e da Evangélica, se você for ver, é um espaço genérico. Você entra numa igreja evangélica, ainda mais evangélica, que às vezes não tem imagem, né? Nenhuma. Não é isso? Eles desaprovam, né? Ter um crucifixo, uma imagem de santo, tal. Então você olha, você não consegue assim saber o que é aquilo. Né? Se é um espaço, eu não estou fazendo crítica, não, só estou constatando uma transformação, uma mudança. É um espaço genérico. Né? Enquanto que muitas igrejas católicas, eu vi isso em Itajaí. Uma igreja católica tradicional virou boate, vira bar. Então ele é reapropriado, o espaço é reapropriado para algo que não é da origem daquela função da igreja. Ou então, se você faz um espaço que pode ser escola, pode ser empresa, pode ser, mas não é um espaço que você chega e fala, é uma igreja. Ou vê de fora, é uma igreja.
a não ser que esteja escrito igreja, sei lá, presbiteriana, né? Então, vira mais genérico, certo? O espaço da cidade hoje, ele é menos usado. Ele é menos usado. Na cidade de Benjamin, tudo você tem que ir para a cidade. Você tem que ir lá para fazer as coisas. Hoje, devido à plataformização do mundo, você não precisa ir ao banco. Eu acabei de assistir uma reportagem de que tem uma cidade que não tem, só tem um banco, que é o Sincob. Né? Não tem o banco, não tem Banco do Brasil, não tem caixa, não tem mais nada. Por quê? Tem um aplicativo. Só que essa cidade, como é muito pequenininha, como que os velhinhos vão fazer para receber, né, o dinheiro? Eles não sabem nem usar aplicativo. Então, hoje, você não precisa, a gente não precisa nem ir para a universidade, haja visto o que a gente está fazendo aqui. Mesmo espaço escolar, no caso do Paraná, de São Paulo, a plataformização da aprendizagem. Né? Muita coisa o aluno faz na plataforma. Você não precisa mais ir para o restaurante, é só pegar o iFood. Né? Você não precisa ir mais na rua esperar um táxi. Olhar o táxi, quando ele vem, dar com a mão. Você tem o Uber. Então, a nossa realidade hoje foi economizando cidade. Foi economizando. Você faz compra pela internet. Aqui em Londrina, nem no Natal as pessoas vão para o calçadão. Você tem que chamar as pessoas para o calçadão. Com coral, sabe? Com encenações, né? Eu falei Natal, mas é Páscoa, tal. Tem que fazer algo assim para chamar as pessoas para irem, andarem, né, na cidade. Cidades médias como a Londrina e Maringá tem um shopping. Aqui em Londrina tem vários shoppings. Maringá tem Catuaí, aqui também tem. Aqui tem 2. Então, vocês, muita coisa que você tem que fazer, né? Você vai para o shopping. Lá tem caixa eletrônico, se você precisar, pagar conta. Né? Vai no cinema, come, compra. E aí a gente entra nesse novo espaço, nessa nova cognição, que a gente vai trabalhar mais com o próximo texto. Tá? Mas eu queria que ficasse assim, mais evidente para vocês essa ideia de que a forma, essa questão da cidade, né, a forma incide, né, influencia, né, ela é internalizada como sentido. Tá? Como eu disse para vocês, o espaço rural é mais regulado pela natureza, né? É comum também ter mutirões na zona rural. Você mata um porco, vem todo mundo matar o porco junto com você, né? E você divide esse porco para todo mundo, né? É outra forma de relacionamento. Hoje, na cidade, isso é inconcebível. Raramente você vai ver mutirão. Ah, vamos fazer um mutirão aqui para construir uma escola. Todo mundo vai colaborar. Mais difícil. Então, a cidade também é cheia de símbolos. Né? Para vocês verem, eu vou dar um exemplo de como que essa forma, né, traz uma nova racionalidade. A minha mãe, meu pai também, mas eu falo da minha mãe. A minha mãe, ela trabalhava, ela veio do sítio. Quando tinha 16 anos, ela ficou hospedada na casa do irmão para trabalhar numa loja de balconista em Rolândia, certo? Dali ela casou, né? Depois foram morar em Mandaguari, onde eu nasci. Mas a mentalidade ainda é muito, assim, a cognição. Não é que a minha mãe é ignorante, não é que minha mãe é burra, mas quando a gente leva, eu e minha irmã levamos ela para o shopping, Catuaí aqui, ela é tão diferente do modo de pensar dela, tão diferente, né, da zona rural de uma cidade pequena,
que ela nunca sabe onde que ela está. Porque o shopping produz isso. As lojas são iguais. Se utiliza muito vidro, vitrines, 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 vitrines. Onde que é a entrada do... Ela sempre pergunta. Onde que é a entrada do shopping mesmo? Por onde que a gente entrou? Porque geralmente ele é um labirinto. Ele é um labirinto. Ele é feito de uma forma para que você seja obrigado a passear, a flanar por todo o shopping. Né? Vejam aí na cidade de Maringá o shopping que tem lá no centro, que a escada rolante está de um lado para subir e está de outro para descer. Né? E às vezes muda. Né? O que subia desce, o que descia sobe. Então você está sempre perdido ali. Qual que é a escada agora que eu tenho que ir? Faz você o quê? A circular por todo... Então, Matheus, faz você circular por todo o shopping. Eu me perco também, Matheus, porque eu não conheço direito aí, né? Conheço já faz alguns anos que eu moro aí também, mas assim, a minha mãe, ela fica perdida. E para ela, na cabeça dela, uma loja é igual a outra. Porque todas têm vitrine, todas têm aquele vidro. Né? Todas, se você for ver bem, são parecidas. E ela sempre pergunta, por onde que a gente entrou mesmo? Tem várias saídas. Né? Ela nunca sabe, ela nunca se localiza. Mas por quê? O cérebro, a cognição não está acostumado com aquilo. Não está acostumado. Né? Ela é ignorante? Não. Tanto é que minha mãe é uma pessoa que tem celular, que tem WhatsApp. Tem WhatsApp. Né? Então, o máximo da modernidade hoje para esses idosos, minha mãe tem 80 anos, é conseguir mandar e ver mensagem no WhatsApp. É o que eles conseguem. Às vezes no Facebook. Né? Isso para o bem, isso para o mal. Né? Mas, enfim, são novos protocolos. Né? Pensa que lá na época do Benjamin, o fato de você atravessar uma rua e ter que olhar para um lado e olhar para o outro é algo diferente. Né? A cidade tem sinalizações que você tem que conhecer. Tem sinalizações. Né? Pensa que lá na época de Benjamin, a gente está começando a ter o cinema. O primeiro filme que passou lá na Europa mostrava um trem vindo. O que aconteceu com as pessoas quando viram aquele trem vindo? Nossa, acharam que o trem ia passar em cima deles. O cérebro demora um pouco para se acostumar com essas questões. Né? Hoje, né, eu acho que a gente tem que retomar essa questão da plataformização, mesmo porque tudo que a gente faz hoje, inclusive a escola, né, a gente tem que usar a plataformização. Né? E a gente foi criando uma ideia também que tudo que é tecnologia é bom. Não necessariamente. Né? O discurso vende a tecnologia. Tem tecnologia, tem plataformização. Nossa, isso é inovador, isso é maravilhoso. Né? O Paraná está em primeiro lugar em educação. Não necessariamente. Né? A forma, né, como a gente está trabalhando hoje, ela incide no sentido. Né? Mas a forma não quer dizer que o conteúdo seja progressista. Eu vou dar um exemplo. Hoje, talvez seja melhor para trabalhar na escola com o antigo e superado livro didático. Mesmo porque o livro didático passa por avaliação criteriosa. Né? Vou dar um exemplo. Na plataformização do Paraná, em 2023, existia um slide de geografia
para o segundo ano do ensino médio, dizendo que as pessoas, os esquerdistas que lutaram contra a ditadura na América Latina são antipatriotas. Então, veja, a forma inovadora, a plataformização. Né? A plataformização é uma intermediação digital. Ali no LRCO, né, no livro de registro de classe, né, você encontra a aula planejada, o PowerPoint, o vídeo, o documentário, a imagem que você tem que trabalhar. Está tudo pronto, inclusive a avaliação. Olha, a forma é uma coisa, mas o conteúdo. Olha esse conteúdo. Livro didático de geografia não vai falar isso, porque ele passou por um filtro avaliativo no MEC, PNLD. Então, hoje, é melhor trabalhar com o livro didático do que com a plataforma. A plataforma vem adoecendo os professores do Paraná. Não sei se vocês viram, a Silvaneide, professora Silvaneide, que faleceu, né, professora de português PSS, né, num colégio cívico-militar. Ela estava dando aula, ela foi chamada pela diretora e pela pedagoga para prestar esclarecimentos, né, porque que ela não acessou a avaliação na plataforma. Ela acabou ficando afobada, nervosa, teve um infarto, né, e veio a falecer. Tanto é que nessa semana, que do dia 2 ao dia 6, a gente está em greve de plataforma. Os professores não estão, em tese, né, usando a plataforma. Então, é algo que a gente tem que pensar, retomando, inclusive, o texto. Porque o Benjamin, ele edifica a cidade, a modernidade, né, a forma. Ele identifica, assim, que mudou, ele diz, o sensório, né, a noção de continuidade, né, mas ele supervaloriza. Ele não vê o que isso traz, apesar de ser associado à escola de Frankfurt, né, apesar de ser associado ao marxismo, e às vezes ele não consegue ver essas contradições, né? Ele observa mais essa questão do novo, da arte nova, da cidade nova, o que ela tem de possibilidade, que é interessante também, e não vê a questão dos desafios, né? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Oi. eu li um livro uma vez e bem no comecinho assim, ele criticava um pouco dessa arquitetura modernista. Ele citou até o Oscar Niemeyer, que tipo, essa coisa do verde foi se perdendo e, né, daí o concreto tudo muito tipo cinza. Eu achei bem interessante. Exatamente. É uma coisa bem de cidade, né, do urbano. Uhum. Né? Que ao mesmo tempo dá aquela impressão que dá para você se reunir, mas não dá, sabe? Assim, porque é tudo muito distante, grande, cinza, que as pessoas não se reúnem mais, assim. Então, a cidade de Benjamin, você ainda se reunia na praça. A praça era para isso. Hoje alguém vai na praça? A não ser que você chame, né? Ó, hoje vai ter isso aqui na praça, vai ter pipoca e algodão doce de graça, aí eles vão. Apesar que Maringá se usa bastante ali o derredor, né, da matriz. Eu acho isso interessante. Se faz até piquenique, né? Então, mas é mais no sentido que as pessoas estão tentando recuperar isso. Sim, verdade. Mas é muito triste o que aconteceu ali na catedral, porque eles estão reformando, né? E pelo que eu vi, assim, vai ser tudo concreto. Não vai ter mais verde. Aí acabou com o encanto. Sim. Acabou com o meu encanto. Porque hoje, né, a gente já tem noção, se a gente não for negacionista,
que nós fazemos parte dessa natureza. Né? Se não tem natureza, a gente vai morrer. Simples assim. A gente está ferrando com a natureza, a gente vai morrer também. Né? Então, a gente está tentando recuperar. Você pode ver e juntar esse espaço do urbano com o espaço rural. Hoje a gente tem apartamentos, aqueles mais, né, ricos, que tem até fogão, forno para fazer pão na sacada. Acho que Maringá também tem apartamento assim. Estamos tentando recuperar. A gente está tentando recuperar. Nós desenvolvemos todo um hábito alimentar também de comer tudo industrializado, né? E agora a gente está tentando voltar. Até o hambúrguer como é que fala? Hambúrguer artesanal, rústico. A gente está tentando voltar uma coisa, né? Porque a gente foi até um ponto e percebeu que a gente perdeu mais do que ganhou. Né? O que eu acabei de falar. Às vezes é melhor um livro didático. A gente criticou tanto o livro didático. Não, porque o professor fica preso no livro didático. Gente, se ele ficar preso no livro didático hoje, está ótimo. Porque se ele se prender na plataforma, né, o ensino de história que está lá é um ensino tradicional, de nomes, datas. Como que são esses quizzes, essas avaliações? É de múltipla, sabe, objetiva, de múltipla escolha, que você tem que marcar o X na internet. É um ensino tradicional. A forma é inovadora. O conteúdo não é. Não é. E hoje, se a gente for pesquisar a cidade, você falou que gostaria de trabalhar esse tema. Aqui em Londrina, eu vou falar de Londrina. Aqui em Londrina tem isso. Quem olha, acha ela, nossa, que lindo! As cabines telefônicas igual de Londres. É lindo mesmo. Né? A gente vai aqui num shopping Boulevard, a temática dele é inglesa. Quem aqui que já foi? Eu já fui. Então, você vai no ia, né? Ia no banheiro, né? Você se dava de cara com o Alice no País das Maravilhas. Os homens iam no banheiro, dava de cara com a guarda da rainha. Uma temática inglesa, a temática da cidade de Londrina, uma tradição inventada, né? Tudo no shopping era ligado à cultura inglesa. No começo a gente tinha até cricket, mas não vingou, né, gente? Eu nem sei como é que joga esse negócio. Cricket. Tinha carpê no shopping. Gente, shopping com carpê, ele não era funcional. Ele era pautado nessa inglesidade, mas ele não era funcional. Hoje tiraram algumas coisas, né? Porque tanta crítica que a gente faz, né? Mas muito permanece da decoração inglesa. Então ele é moderno. Ele é moderno. O shopping é moderno por origem, por natureza. Mas o conteúdo que está ali é uma história tradicional. Cadê o indígena ali? Cadê os pretos ali? Cadê os italianos, os nordestinos, os japoneses? O inglês não tem nada a ver com a cidade de Londrina. Só o nome de Londrina, só o fato que ela foi colonizada por uma companhia de terras norte do Paraná, em que os dirigentes eram ingleses. Chegaram aqui, lotearam, venderam e foram embora. Mas a gente vive dessa tradição. Em Maringá, aí é uma coisa a ser pesquisada também. Não tem essa temática, essa supervalorização de uma determinada história. Aparentemente. Eu acho assim que Maringá tem uma tendência a destruir os vestígios do passado.
Haja vista lá a companhia né, o prédio da companhia Melhoramentos, que hoje é uma casa de produto chinês. Então, existe um apagamento. E ela zela por a ideia de modernidade. A ideia de modernidade. Né? Então, Porto assim. já não é mais rei da China lá. Oi? Já não é mais rei da China lá. Não, é o quê? Não, acho que é Giga, alguma coisa assim. Mudou de Ah, novo. era um lugar para ser um acervo cultural. Era um lugar para ficar para a universidade. Vocês sabem que nós temos o museu ali, cuja direção é do professor José Henrique. Ali era um espaço que dava para colocar algum acervo, né? Mas o que eu tenho a impressão assim, que é apagado. Aqui em Londrina a gente supervaloriza uma memória, a memória dos pioneiros, tal, né? Aquela coisa, né? Nós preservamos aqui, o museu é na antiga estação ferroviária, né? Enorme, né? Em Maringá parece que existe é uma coisa a ser pesquisada, parece que existe essa coisa de valorizar o que vem no futuro, não o que está no passado. Tem até o Peladão, o Pioneiro, tal. Tem o mural da escola lá, o Colégio Santa Cruz, tal. Mas ainda eu acho que é uma necessidade de, por exemplo, a rodoviária velha não existe mais. Aqui tem. Ela virou museu de arte. Acabaram a rodoviária velha. Vocês nem sabem onde é que ficava. Eu cheguei a pegar ônibus ali. E aí tem a nova sim. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar porque produzem imagens. Né? Aqui é uma imagem, quando eu falo invenção da tradição, é um mito. É um mito. Quando eu falo de Maringá, que parece que eles preservam essa ideia de modernidade que vai para o futuro, para frente, progresso, é um mito. Né? E uma ideia assim, uma vez eu fiz uma pesquisa com alunos do ensino médio, né? E eu comecei uma pesquisa assim que eu não sei como que eu consegui chegar até o final, porque às vezes dava engulhos, que era ver qual que é a apropriação desses alunos do ensino médio do Colégio de Aplicação aqui de Londrina, o que que eles pensavam sobre a grande obra do Leandro Narlock, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Na época, às vezes eles não tinham lido o livro inteiro, mas eles tinham lido uma reportagem na revista super interessante do próprio Narlock, que colocava ali os 19 mitos da história do Brasil. Né? A partir daí, né, eu percebi que eles concordavam com o fato do Leandro Narlock dizer logo no começo que o indígena era atrasado, vagabundo, e tinha mais um. Tipo lerdo, eu não lembro a palavra certa. Né? 80%, mais de 80% desses alunos, eu fiz entrevista com o grupo focal, concordavam. Concordavam com o Leandro Narlock, e o índio era isso. Isso motivou a outras pesquisas, né? Para ver o que eles pensavam do indígena na cidade. O detalhe é que o colégio de aplicação aqui fica no centro, pertinho do calçadão. E no calçadão, até hoje, a gente, como em Maringá, a gente tem indígenas vendendo balaio, plantas, bastante indígena. E a ideia que a gente percebeu é que esses indígenas, ou eles são invisíveis, ou eles, foi essa palavra que um aluno utilizou, não ornam com a cidade. Não combina com a cidade. Porque a cidade é moderna. A cidade, ela progride, né? Aqui a gente é uma cidade nova, como Maringá, e progrediu rapidamente. O que o índio está fazendo lá? Está atrapalhando. Então, é essa a ideia que se tem.
é essa imagem que se cria, tanto de uma cidade como da outra. A ideia é que ela é moderna, que ela é progressista. Né? Os pioneiros chegaram aqui, né, pelados, começaram do zero, foram, e chegamos nesse espetáculo de cidade inglesa. E o que esse índio está fazendo aí, gente? Ele não orna. Então, são imagens que ficam para a gente. Tá? Lá no Classroom, eu coloquei uma tabela é uma tabela que você pode usar para toda pesquisa historiográfica, qualquer tema, qualquer objeto. Né? São perguntas que você faz para sua fonte histórica, para o seu objeto. Então, você pode ver a cidade, sei lá, um filme, uma música, qualquer fonte histórica, qualquer evidência histórica, arquitetura, fazendo aquelas perguntas, vai adaptando. Nem todas as perguntas dá para toda a natureza de evidência. E vai fazendo aquelas perguntas. O que é mais difícil naquela tabela? Quando chega a questão ali da simbologia. Para analisar a simbologia, a gente tem que ter, primeiro, experiência e exercitar isso. Por isso que tanto Daniel como eu, a gente está se prendendo mais nessa questão, né, da simbologia, né, fazendo um exercício para pensar a imagem. Não só a imagem, quando é a imagem ali que eu coloquei no Padre do Tiradentes, a imagem que eu, sei lá, um pintor, Caravaggio fez, não só essa imagem, mas tudo que pode ser representado. Uma literatura, o que essa literatura produz como imagem? Né? Qual que é a imagem que o Benjamin tem da cidade? Né? Qual que é a imagem que a minha cidade passa? Eu já falei para vocês, a imagem que a minha cidade passa, que ela é inglesa, que ela é progressista e que o índio não orna. É isso que é visto aí na história pública. Né? Então, quando a gente fala imagem, é a imagem que uma música nos passa. É uma linguagem imagética. Né? O que essa música passa para a gente? Retomando ali a questão do rural e a diferença da cidade, no mundo rural, geralmente, vamos pegar o Brasil. As antigas músicas caipiras, ou mesmo os sertanejos universitários, né? Hoje, elas têm uma narrativa, elas contam uma história. Geralmente, as músicas caipiras mostram o que aconteceu. Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, conta uma história. De longe eu avistava a figura de um menino. Tem uma história linear. Hoje a música dos sertanejos universitários tem uma história também. Ai, eu gostava tanto dela, levei um chifre, papapá. É uma narrativa linear também. Né? E como que é uma música, vamos colocar assim, urbana? Ela pode ser até bonita, mas nem sempre ela tem uma narrativa linear. Eu vou pegar um compositor, um cantor, Djavan, né? A narrativa que ele coloca lá é de imagem, fragmentada. Às vezes ele coloca umas coisas assim, nossa, de onde que ele tirou isso? É poética, fragmentada. Né? Quando a gente ouve, às vezes, uma música do Chico Buarque, às vezes ainda tem uma narrativa. Né? Mas ela ela é fragmento. Não é linear, ela não conta uma história como conta uma música caipira. Né? Então, são imagens diferentes. Você ouve Djavan, nossa, que legal, lindo, né? Mas muda de imagem muito rapidamente a música. A música do Chico Buarque, a construção, é uma história.
Eduardo e Mônica é uma história. Né? A gente ainda permanece com algumas narrativas lineares, mas grande parte das nossas músicas hoje, as modernas, consideradas modernas, urbanas, elas são fragmentadas. Peguem aí uma banda que você não sabe inglês. Pega uma banda que você adora, ama, né? Eu fui no show do System, lá em Curitiba. Todo mundo cantava as letras, né? Todo mundo sabia, decor. E eu fiquei olhando e falei assim, eles sabem o que eles estão cantando? Porque hoje vale mais o ritmo, a melodia, né? Eu pular. Foi bem interessante esse show. Quando começou, que ficou todo mundo, meu Deus, o que é isso? Bom, enfim. Enfim, eu fiquei pensando, eles sabem a letra? A letra é importante? Curitiba, uma cidade tão conservadora, produziu todos esses jovens aqui que criticam o sistema? Será? Eu fiquei pensando nisso. Né? Às vezes você canta uma música, não, na minha época também, quando você fala na minha época, você está ficando velho. Na minha época também, tinha umas músicas assim que a professora de inglês uma vez traduziu, eu falei assim, nossa, que música boba. Não tem uma história, não tem sentido. É para dançar,